Estou aqui na área de serviço de Cartagena com a Teresa. A Teresa é recepcionista, é a pessoa que vai zelar pelo vosso bem-estar. Quando nós chegamos, ela dá só o cuidado de ir ali a uma mesa, que está ali, que já vou mostrar, com um mapa, onde vai mostrar todos os dados que nós precisamos para fazer a visita à cidade. E agora estava-me a falar do café asiático. O que é um café asiático, Teresa? El café asiático se utiliza esta copa. El primer café asiático se hizo aquí en el Albujón. Tiene más de 100 años de historia. Y se utiliza el licor 43, ¿vale? Sí. Leche condensada, Ajá. coñac, cáscara de limón, canela y una bolita, una semilla de café. Ah, ok. Y el vaso es muy importante porque el vaso indica las medidas de cada uno de los ingredientes. E servem em todos os cafés? En toda Cartagena, Todo lo que es café la asiático. La comarca de Cartagena se sirve el café E se bebe asiático. por la noche? Se bebe cuando uno quiere. Quando se quer. Ok. Se bebe cuando uno quiere. Y el licor 43 es típico de aquí. Y la fábrica está Sim, eu conheço o ahí. licor 43. Pues esa es Ok. una señal Vamos importante. experimentar, vamos seguir a indicação da Teresa, vamos experimentar o café asiático. O café asiático e tudo mais que Cartagena tem para nos oferecer. Mas atenção, ao sair da área de serviço, cuidado, porque a estrada é muito estreita com bastante trânsito. Mais à frente, 300 metros, vão encontrar uma rotunda onde estará uma paragem do autocarro, a linha número 7. Vai-vos levar diretamente até ao centro de Cartagena. E pouco depois já iríamos descobrir porque Cartagena tem mais de 3.000 anos de história. Foi a porta de entrada para os cartagineses aqui se instalarem na Península Ibérica. O que é importante em Cartagena é a sua baía, que oferece um corredor ótimo para todos aqueles que procuram refúgio. Vamos percorrer as suas águas. De grande tamanho e espetaculares eram aqueles iates, este que estava aqui no Porto e o outro que estava na Doca Seca. Nem conseguíamos imaginar o que seria atestar uns depósitos daqueles barcos. Não é que isso nos preocupasse grandemente, mas aquilo que nos ia deslumbrando eram os sítios por onde íamos passando nesta pequena viagem de barco. De facto, a Baía de Cartagena oferece condições ótimas para aportarem estes grandes barcos. É uma baía de águas profundas. E agora compreendíamos o que tinha levado os cartagineses no ano 227 a.C. a instalarem-se por estes locais. Mas deixemos estas histórias das Drúbalo Belo, o cartaginês, o general, o primeiro a chegar aqui e a fundar aqui uma colónia cartaginesa, porque depois muitos outros povos ocuparam esta bela cidade, que nós vamos descobrir a seguir. Aqui, o posto turismo, para nós, uma visita sempre incontornável. E logo nos chamaram a atenção que mesmo em frente ao posto turismo está a entrada para o museu que representa aquilo que foi o Teatro Romano de Cartagena. É uma visita que não podem perder. Para além de mostrarem que tudo isto esteve subterrado debaixo de prédios, que foi tudo remodelado, foi tudo reconstruído para que este museu possa hoje ser apresentado ao público, e reparem da dimensão que ele tem, as escadas rolantes, todo aquele testemunho sobre a presença romana. E agora, mais curioso ainda, vamos deixar para trás esta mostra audiovisual e entremos num túnel. Um túnel que parece que nos leva através dos tempos. Aqui passamos pelas fundações do teatro e depois percorremos um corredor que nos leva até um local que de facto nos deixa completamente deslumbrados. Acompanhem-nos. E pensar que todo este espaço estava debaixo de prédios, de habitações que foram sendo construídas em camadas sucessivas ao longo de décadas. Reparem lá ao fundo dos prédios, vinham até aqui onde estão as bancadas. Mas deixemos o teatro para trás e vamos visitar o Museu de Arqueologia Subaquática. Todas as cidades têm algo que as marca profundamente. E esta cidade de Cartagena, através do seu Museu Nacional de Arqueologia Subaquática, mostra-nos o que tem sido a história da navegação ao longo dos tempos, desde os fenícios, os cartagineses, os romanos, as vagas sucessivas de povos que habitaram estas zonas, a maneira como construíram os barcos, e maquetes que nos mostram portos. Há aqui uma maquete à frente que vão ver que é um antigo porto romano. É fantástico, mas primeiro temos aqui as ânforas, sempre interessante. O cavername ligado com cordas, ainda não havia a possibilidade de cravar pregos. Tudo isto de facto nos deixa... Olha, cá está, o tal porto romano, isto achei fantástico. As liteiras,
as carroças a transportarem as ânforas, a carregar o barco, tudo isto nos dá a ideia como seria a vida naquela época. Visitar um museu não tem que ser algo aborrecido. Reparem como as ânforas eram guardadas nos barcos. O quê? E reatos também acompanhavam as navegações. É verdade, tudo isso ia sendo escrito durante a visita a este museu. Quando passarem por Cartagena, não percam a visita a este local. E depois subam até ao castelo. Podem ver lá embaixo o antigo circo romano, que depois foi transformado em praça de touros, e também ficar com uma panorâmica completa sobre a Bahia e toda a cidade de Cartagena. Mas estava a chegar a hora de procurar um poiso para o almoço. Tinham-nos indicado que junto ao bairro dos Pescadores havia restaurantes que serviam o caldeiro. Vamos experimentar. Temos ali à frente um restaurante que se chama o Varadeiro. É aqui mesmo. As entradas dos calamares e do polvo para já estavam ótimas, mas a nossa curiosidade era sobre isto, o caldeiro, um prato muito típico por esta região. Basicamente é um arroz de peixe. Estava bom, cumpriu a sua obrigação. Tanto que ao sairmos tivemos que ir agradecer a alguém estas benesses que vamos usufruindo na vida. Obrigado, esperamos voltar cá um dia destes. Continuámos o nosso passeio por Cartagena, nunca nos podemos aliar dos grandes navios de cruzeiro que aportam a esta cidade. Ainda fomos convidados para desfilar na passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Cartagena. A estadia por esta bela cidade estava a terminar. Ficava connosco as belas recordações que usufruímos durante a nossa visita a Cartagena. Agora iríamos continuar a nossa viagem por terras do sul de Espanha, a caminho de Alicante. Venham de novo para a estrada na nossa companhia. Um novo destino, novas aventuras. O local que levávamos programado para estacionar a autocaravana estava desativado. Havia que encontrar um novo e, olha, correu bastante bem. Bom, quer dizer, chegámos aqui, a área de serviço e está completamente cheia, Agostinho. Cheia, e só temos ali naquele cantinho. Então, agora estamos ali à espera que alguém saia. Ficamos aqui num cantinho, por acaso é simpático o belga que está ali ao lado e não incomodou. As condições são ótimas, tem boas condições. Tem boas condições. O que está completamente cheio, mas estão aqui centenas de autocaravanas, não? Olha, mas tem... De facto tinha tudo para nos proporcionar uma boa estadia. O problema era encontrar o lugar. Para aquele dia estava tudo cheio, não há problema. Fecha-se a autocaravana e vamos já para a cidade descobrir Alicante. O acesso à cidade ficava perto. Gostamos sempre desta sensação da novidade. Não se esqueçam de tirar a fotografia à estação onde entram no comboio, que senão depois vai ser difícil o regresso. Já agora tirem também uma foto à rede das linhas do comboio. Depois é só deixarem-se levar por essa sensação que nós estávamos a falar há pouco, essa sensação fantástica de descobrir um local onde tudo é novidade. Adoramos estes postos de informação turística repletos de informação audiovisual, dá-nos uma visão dinâmica sobre a cidade. Agostinho, estava aqui a achar graça porque chegámos a Alicante, à terra do torrão. Lembro-me sempre de ser miúdo e a ver nas feiras o torrão de Alicante. Mas o que é curioso é que ficámos deslumbrados com a cidade. Estamos na área de serviço, que fica aqui a uns quilómetros, tem um trem que em 10 minutos nos põe no centro da cidade. Já fomos comprar uns bilhetes, um cartão. Um cartão. Que em vez de pagarmos 1,45€ cada viagem, pagamos 70 cêntimos. Dá para andar no trem, dá para andar nos autocarros. Os autocarros. E a cidade em si
não é só o enquadramento, são as pessoas. Não, até aqui, todas as pessoas que contactamos são extremamente simpáticas, procuram ajudar. Agora no turismo, foram simpaticíssimas. A senhora foi de uma delicadeza Foi. a tentar falar português connosco, a dizer obrigado. E deu-nos as boas-vindas. As boas-vindas em português. Exato. Bom, são estas coisas que fazem. E esta paisagem maravilhosa. Sim, que eu vou aqui mostrar a seguir. Maravilhosa. Mas são estas coisas que nos fazem gostar de ser autocaravanistas e de passar o nosso tempo a viajar. Porque tem uma coisa, é que nós vimos com o projeto ficar 2 dias e acabámos por ficar 5. 5 ou 6, não sei. 6 ou 7. A ver se eles nos mandam embora, se nunca mais saímos daqui, não? Até nos correr. Se eles não nos mandam embora, estamos tramados. Bem, mas já agora vamos mostrar aqui o sítio onde é que estamos, não? Um novo dia em Alicante. E agora já com lugar para estacionar a autocaravana. Vamos trancar tudo e venham connosco. Ó, estamos aqui em Alicante, né? Numa área de serviço que tem muito boas condições. Não só de instalações. Tivemos um problema, foi quando chegámos, estava completamente cheia e tivemos que ficar uma noite a aguardar o lugar. Hoje já está tudo tratado. Dentro da área de Sim, serviço. dentro da área de serviço, arranjaram-nos um espaço para aguardarmos enquanto vagasse um lugar. Agora de manhã fizemos a mudança, as instalações são ótimas, da casa de banho, de lavagem de roupa, louça, tudo. Por isso é que há pessoal que está aqui meses. Não é? Não sei se estão mesmo, mas que está os cheio, nossos está vizinhos, cheio. está cheio, os nossos vizinhos devem estar ali há meses. Mas curiosamente, aqui nesta povoação, que nós depois vamos dar a indicação de qual é, tem 2 áreas de serviço para autocaravanas muito próximas, esta onde nós estamos e uma outra aqui ao lado esquerdo. Vamos a caminhar agora na direção da praia, onde se vai apanhar o comboio para dentro da cidade. Olha a área de serviço ali ao fundo. Andei uns poucos metros e lá ao fundo já podem ver a outra área de serviço para autocaravanas que existe nesta localidade. É prático, porque temos o comboio muito próximo, são 20 minutos de comboio. 20 minutos de comboio, e quanto é que pagámos? 1,45 €, não é? Por pessoa. Primeira vez. Primeira vez, porque há a hipótese de comprar um bilhete, é daqueles cartões pré-pagos para fazer as viagens, que dá para o comboio, para o autocarro. E ficou-nos a 75 cêntimos cada viagem. Cada viagem, portanto é uma diferença muito grande, é quase 50% de desconto. E vale a pena, paga-se 2 € por cartão, mas ao fim de fazermos 10 ou 12 viagens, e fazemos várias, acaba por compensar. E muito mais prático, não temos de estar a comprar o bilhete cada vez que se entra no comboio. Curiosamente, em cada sítio que visitamos, a maneira de comprar um bilhete é sempre diferente. Aqui foi a primeira vez que comprei um bilhete dentro do comboio. A máquina, que costuma estar cá fora, estava dentro do comboio. Nós íamos lá, escolhíamos o bilhete que queríamos e tudo, metia-se a notinha ou as moedas, a máquina processava tal e qual como quando é cá fora. E agora estamos a fazer um passeio, quantos aqui? 500 metros até à praia, não? Não sei, aqui Mais ou no menos. relógio diz que já andamos 330 Tem metros. mais 200 metros, estamos na linha de praia. Mais 150 metros. Cuidado aqui a passar a estrada, vamos a conversar, não vai a gente distrair-se e acontecer algum percalço. A padaria onde a Cristina vai comprar o pão de manhã fica ali, ó. Não é, ó, Cristina? Porque ele está na cama, é preguiçoso. Pá, não precisavas dizer isso, pronto, ok. Essa parte podias ter omitido. Bom, eu vou desligar a máquina. Torre de Edinso, Torre de Edinso, é o nosso ponto de referência. Descemos a rua, é sempre à direita, e quando chegamos aqui à Torre Edinso, estamos na zona de praia. Na zona de praia, metros. 580 metros, zona de praia e zona do comboio. Vamos Ai, aliás, está aí a linha. Está ali a certo? linha. Normalmente quando chegamos às estações o comboio está mesmo a passar, não é? Agora tivemos sorte, chegamos mesmo a horas. O comboio está mesmo aqui, é aos 20 minutos, é de meia hora.
Aos 20 e aos 10. Aos menos 10 e aos 20. Aí vem ele. Este é o local por onde começamos a nossa visita às cidades. Gostamos de saber o que se come por aqui, quanto custa, dá-nos uma ideia da vida local. E o que íamos descobrindo cada vez nos impressionava mais. E este mercado de abastos de Alicante até tinha escadas rolantes que nos levavam para o piso inferior, onde estavam os tesouros. Olha, aqui é uma casa dedicada a vender ovos, todo o tipo de ovos. E à frente, Olha as jambrinas e os ouriços e as ostras, tudo coisas que a gente gosta, Agostinho. E por aqui fora é que é tudo igual. Agostinho, olha para o tamanho aqui deste. Atum. E este parece o Nero. Esta senhora é especializada em tomates, não é? Só vende tomates. É tudo tomates que está aqui. Bom, Agostina, nós gostamos de visitar castelos e museus, não é? É uma das coisas que nós gostamos, é visitar castelos e museus. Mas os mercados para nós, é logo a primeira coisa que visitamos assim que chegamos a uma cidade. E aqui em Alicante, então ficamos deslumbrados. Estamos a pensar seriamente de vir morar para aqui, não? Vamos à Segurança Social e dizemos que temos uma transferência para Alicante. É um espetáculo. Bom tempo, boa comida, bons legumes, até cerejas há. 24 euros o quilo. 24 euros. Cereja a 24 também? Nesta altura do ano. Sim, tudo. E depois é isto, é o mercado, são as flores e as esplanadas sempre cheias. Não sei o que é que esta gente faz aqui, mas as esplanadas estão permanentemente cheias. Vamos continuar a visita, não? Bora. continuar a visita. Vamos, mas é procurar um restaurante, ficámos cheios de fome com o mercado. Ó Cristina, sentámos aqui à mesa e não fazemos a mesma ideia o que é que vamos comer. Nós queríamos comer uma paella, mas ele insistiu que tínhamos que comer o menu do dia. Pronto, não vamos contrariar o homem, ele diz que também tem o arroz, tem o arroz. Vamos experimentar o que é que isto está. Acho que era uma paella de peixe. Vamos experimentar. Arroz relleno ustedes. Vale, Ok. ya le dejo esos dos platitos. E como aqui em Espanha se faz, vou comer com a colher, não preciso trazer para o prato. Vais tirando aqui, que é para ir raspando, que esta parte que fica agarrada à frigideira, à paella, é o melhor de tudo. Que rico! E que rico foi também a conta, para duas pessoas aquele valor. Eles escrevem as coisas com o idioma valenciano. Não sei se isto pode considerar uma língua, mas... E agora iríamos continuar a visita pela cidade, percorrendo as suas calhas. Mal sabia eu o que é que me esperava. Já vamos descobrir mais à frente. Bom, o almoço estava bom, mas agora aqui a Dona Cristina decidiu subir ao castelo. Pronto, o que é que eu vou dizer? Isto é para fazer exercício por causa do almoço. Já não sei se almocei, se o meu pequeno almoço. Já chegámos, diz aqui a Dona Cristina. Já chegámos aonde? Estou com 116 batimentos. Ah, pois deve estar com 116 batimentos, deves. E mais o que ainda falta até lá acima. Está quase. Uf, deixa-me respirar fundo
e recuperar aqui a respiração, que eu já vos digo mais qualquer coisa. Com uma paisagem destas, nem há palavras. Esta é uma das maiores fortalezas medievais de Espanha. Pensa-se que terá sido começada a construir no século IX, durante a ocupação muçulmana. Bom, Cristina, finalmente conseguimos chegar, hein? Estava difícil. Estamos mesmo. A subida ao castelo foi mesmo muito difícil. Ainda por cima, isto tem um acesso por carro, não é? Por autocarro, mas nós não, armados em heróis, decidimos vir a pé. Mas agora estamos no ponto mais alto do castelo, da terra onde se fazem os torrões, o torrão de Alicante. E a paisagem aqui não podia ser mais impressionante. Mas a subida ao castelo vale muito a pena. Nós ficámos com boas recordações desta subida. E sobre a cultura etrusca, sabiam alguma coisa? Nós também muito pouco. Por isso vamos fazer uma visita ao Museu de Arqueologia em Alicante para ficar a conhecer tudo sobre esta civilização. Ela terá existido ali no centro de Itália. São a base de muita da cultura romana. Tanto que durante a visita havia um romano e uma etrusca, que iam dialogando entre si, falando sobre a sua cultura e sobre as suas diferenças. Ocupavam mais ou menos a zona da Toscânia, como eu disse, no centro da Itália, e durante 800 anos. Que ni van alada y entorchada, ni carum barbado, ni amartillado. A visita estava muito animada, mas era a altura de continuarmos o nosso passeio por Alicante. Agora, observando as luzes de Natal, porque era a época que se estava a aproximar. Aproximava-se o Natal e aproximava-se também o fim desta nossa viagem. Por motivos pessoais teríamos que terminar por aqui, mas não queremos deixar de terminar este vídeo sem uma saudação para todos os companheiros.